Olá, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai desvendar um quebra-cabeça tridimensional de altíssimo risco que dita basicamente como o mundo moderno movimenta as mercadorias de um lado para o outro. Certo, então vamos mergulhar nisso. Como é que um caminhão consegue ser perfeitamente carregado sem quebrar as leis da física ou da logística da coisa toda? Essa é a essência do mistério que a gente vai explorar aqui. E o nosso roteiro hoje é simples: introdução ao problema, depois vamos para as regras e restrições, passamos pelos dados de uma instância real e, para fechar, o desafio computacional. Parte 1, Introdução ao problema. Vamos dar uma olhada no que os profissionais de logística enfrentam todos os dias. O problema de carregamento de contêineres, ou CLP, é basicamente o desafio de determinar como alocar caixas retangulares dentro de um caminhão. E não é só jogar tudo lá dentro, tá? É preciso otimizar o espaço e a operação, respeitando regras absurdamente estritas. Na ciência da computação, isso é frequentemente descrito como uma extensão tridimensional gigantesca do famoso problema da mochila. Tem uma citação acadêmica do Correia e sua equipe, lá de 1992, que resume bem: é fundamentalmente um problema de empacotamento tridimensional. Isso deixa bem clara a imensa complexidade espacial envolvida em garantir que absolutamente cada centímetro seja bem utilizado. 2. Regras e restrições. Chegou a hora de entender as regras desse jogo. A gente tem um embate clássico acontecendo o tempo todo. De um lado, a capacidade do caminhão, dimensões fixas, imutáveis, e um teto de peso máximo rigoroso. Do outro lado, o caos da demanda de caixas, tamanhos que variam pra caramba, pesos totalmente específicos e destinos completamente diferentes. E aí entram as leis da física, que são inegociáveis. Primeira regra: nenhuma sobreposição entre as caixas. Segunda, todas as mercadorias têm que estar 100% dentro do baú. E terceira, o peso total embarcado não pode, de jeito nenhum, estourar a capacidade do caminhão. Uma única sobreposição de milímetros arruína a solução inteira. Só que a física é apenas metade dessa batalha. O mundo real exige restrições operacionais chatíssimas, mas necessárias. A carga precisa ser separada pelo destino final, e as peças desse quebra-cabeça gigante têm que ser desempacotadas numa ordem super eficiente. As caixas para as primeiras paradas têm que ficar ali, fáceis de pegar, perto da porta. Seção 3. Dados da instância real. E o que é realmente interessante neste ponto é como a teoria se traduz na estrada de verdade. Bom, este é o nosso tabuleiro de jogo. Um caminhão com 6 metros de comprimento, 2,4 de largura e 2,6 de altura. É um espaço 3D estritamente confinado, onde toda a mágica vai ter que acontecer. E o limite absoluto de peso, exatos 7.000 quilos. Esse é um teto implacável, não importa se ainda tem um monte de espaço vazio sobrando no baú, bateu 7 toneladas, acabou, não entra mais nada. Dá uma olhada nessa tabela de dados reais. A gente tem 11 tipos diferentes de caixas. E os extremos saltam aos olhos na mesma hora. Pega o tipo 4, por exemplo. São incríveis 217 caixas apenas desse tipo, totalizando mais de 3,5 toneladas. É uma quantidade massiva de itens que precisam de uma posição perfeitamente calculada. Isso ilustra brilhantemente o desequilíbrio logístico absurdo que pode acontecer entre as paradas. O destino A vai receber só 17 caixinhas, super tranquilo. Enquanto isso, o destino B engole um volume gigantesco de 364 caixas. A forma de empilhar tudo isso lá dentro tem que compensar essa desproporção maluca. 4. O desafio computacional. Saindo da carga física e indo para os códigos que resolvem o problema. Como a gente define vitória nesse jogo? Bom, depende do objetivo do negócio. Pode ser focar em maximizar o número total de caixas na viagem, ou então ocupar o máximo de volume possível sem deixar buracos, ou, no cenário ideal, garantir que toda a demanda seja atendida usando o menor número de viagens possível. E já que o nosso cérebro não dá conta de calcular milhões de arranjos espaciais em milissegundos, a indústria usa uns códigos de trapaça pesados, as chamadas meta-heurísticas avançadas. A gente está falando de algoritmos genéticos, Simulated Annealing, Busca Tabu, GRASP. São eles que mergulham nessas infinitas combinações para encontrar uma solução viável. No dia a dia, esse quebra-cabeça fica ainda mais denso. Pense em expandir isso para múltiplos caminhões de uma vez, ou adicionar regras de fragilidade onde uma caixa de chumbo não pode esmagar uma de vidro.
Sem contar a integração disso com o roteamento dos veículos na rua, o famoso combo VRP com CLP. Ao entender o imenso poder de computação necessário para organizar só um caminhãozinho, como fica a nossa percepção sobre o próximo pacote que chega ali na porta de casa? Atrás daquela caixa de papelão simples, existe um oceano de complexidade matemática, operando de forma invisível para manter toda a cadeia de suprimentos global rodando. É realmente algo para se pensar da próxima vez que abrir uma encomenda.